Bom dia a todos. Não deixe que o Jesus seja o remédio, que ele seja o pão da vida, né? Que você se alimenta todos os dias. Ou se for um remédio contínuo. Aquele que você toma de dia, de tarde, de noite, não é verdade? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler, a priori, só o verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui. Santo Deus, nós queremos louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nesse momento, nessa manhã bonita, ensolarada, mais uma vez declarar com os nossos lábios que nós servimos apenas o Senhor, o Deus de Israel. O Deus que se revela por meio das Escrituras Sagradas. E nós fazemos isso porque reconhecemos que o Senhor é o Deus santo, santo, santo. O Deus justo, o Deus amoroso que provou o seu amor por nós enviando Jesus Cristo na plenitude do tempo para salvar as nossas vidas. Glórias sejam dadas a Ti. Como nós já fizemos, nós reafirmamos, ó Pai, que nós somos pecadores. Nós transgredimos a lei do Senhor, somos imperfeitos e pedimos perdão por isso. E pedimos também, ó Pai, fazendo um coro em oração que o Teu servo Sálvio já falou, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Que de fato possamos ser alimentados pelo Senhor por meio dessa palavra e que possamos ser fortalecidos, ó Deus, através do alimento espiritual. Usa a minha vida nessa manhã. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é dia 25 de dezembro, dia em que nós celebramos o nascimento do Juliano. Não, também, né? Mas é o nascimento de Jesus, né? E a grande pergunta que cabe a mim e a você que está no templo, você que nos acompanha pela internet, é a seguinte: você conhece Jesus? Você de fato conhece o Senhor Jesus Cristo? Você consegue falar com precisão qual é a missão de Jesus? Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo veio ao mundo para trazer prosperidade financeira, para te fazer rico. Outros, por sua vez, acreditam que Jesus Cristo veio ao mundo para trazer cura física e emocional para as pessoas. Mas será que essas pessoas estão certas? Qual de fato é a missão do Senhor Jesus Cristo? Por que nós celebramos o Natal, o nascimento de uma pessoa que nasceu há 2000 anos? Por que o nascimento de Jesus é tão importante a ponto de dividir a história antes de Jesus e depois de Jesus? Qual é a missão de Jesus Cristo? Por que o Natal é tão importante? A Bíblia, irmãos, ela responde a essas perguntas. A Bíblia diz que Deus criou o homem santo, o homem sem pecado, e o colocou no jardim do Éden. E deu uma ordem a esse homem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Mantenha aí Lucas aberto, né? Mas abra lá também em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então veja, Deus deu uma ordem. E ele continua. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E veja a promessa. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem deveria obedecer essa ordem divina. Ele foi colocado no jardim do Éden, ele podia comer o fruto de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comesse essa ordem, esse fruto, a promessa era, certamente morrerás. Veja o que diz a palavra, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E a promessa, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que Deus não diz assim, talvez vocês morram. É uma afirmação. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E não se trata apenas de morte física, irmãos. Se trata também de morte espiritual, de ausência de Deus eternamente, de inferno. É disso que esse texto está falando. E o homem desobedeceu. Adão e Eva quebraram a aliança, desobedeceram a Deus. E desde então, nós convivemos com a morte. Tanto a morte física, quanto a morte espiritual. E isso tem a ver comigo e com você, porque Adão e Eva eram os nossos representantes. Quando eles caem, o Sálvio cai, a Elza cai, a Gabi cai, a Tainá cai, todos nós caímos, porque eles eram os nossos representantes. Eu costumo ilustrar isso com futebol, né? Nós perdemos agora a Copa para quem mesmo? Para quem? Para a Croácia. Não foi para a Croácia que nós perdemos, Tainá? Quantos chutes você deu no gol, Tainá? Nenhum, né? Não, você. Você deu algum? Pois é, mas a Tainá fala, perdemos para a Croácia. Por quê? Porque aqueles 11 aqueles 11 jogadores eram os nossos representantes. Nós falamos, perdemos para a Croácia, porque eles nos representavam. Assim também Adão e Eva. No Éden não foi Adão e Eva que desobedeceram. Foi a Roseli, o Juliano. Todos nós, porque eles eram os nossos representantes. E desde então nós passamos a pecar, porque nós herdamos a corrupção moral dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Aliás, veja o testemunho de Davi no Salmo 51, 5. Davi diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo é que ele era pecador desde a concepção, desde o ventre materno. E nós somos pecadores de fato desde o ventre materno. Mas pastor, uma criança não é inocente? É. Dá um brinquedo para duas crianças para você ver o que uma faz com a outra. Se uma não estoura a cara da outra por causa do brinquedo. Com quem que ela aprendeu isso? Ela é pecadora desde sempre. Você já percebeu que você não precisa ensinar para o seu filho fazer coisas ruins? Mas coisas boas você precisa ensinar? Por quê? Porque ele é ruim. Nós somos pecadores desde o ventre materno, está na nossa natureza. Eclesiastes, não sou eu que estou falando isso, irmãos, é a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não existe homem que não peque. Dona Elza, pensa numa pessoa boa aí. Pensa. Pensou? Obrigado. Mas eu também sou pecador, Dona Elza. Todos nós, irmãos, somos pecadores.
Esse texto inclui a minha vida, a sua vida, a vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Todas as pessoas transgridem a lei de Deus. Todos nós somos pecadores. Nós herdamos a corrupção moral dos nossos primeiros pais. E por conta disso, o que nós merecemos? A morte. A morte física, que é a separação do corpo e da alma, e a morte espiritual, que é a separação do Deus que é santo, do homem pecador com Deus santo. Todos nós somos pecadores e merecedores do inferno. Você que me ouve em casa, você é um pecador e um merecedor do inferno. E eu digo para você, bem-vindo ao time, porque eu também sou. Todos nós somos. E é justamente por isso que o Natal é importante. É justamente por isso que o nascimento de Jesus Cristo deve de fato ser celebrado. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, o Verbo se fez carne para mudar o nosso destino eterno. Para salvar o perdido pecador. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Nós vamos ver que o nascimento de Jesus, o Natal, ele é importante porque ele tem um propósito. Jesus veio ao mundo para salvar o perdido, salve o pecador. O perdido Juliano, pecador. O perdido Fernando, pecador. Todos nós que cremos nele como o único e exclusivo Salvador. É para isso que o Natal é importante. Natal não é Papai Noel, irmãos. Natal não é comilança. Apesar de ser bom. Natal é celebrar o nascimento do Salvador. Para que ele pudesse nos salvar, ele precisava morrer. E para morrer, ele precisava o quê? Nascer. É só por isso que o Natal é importante. Se ele não nasce, ele não pode morrer. Se ele não morre, ele não pode ressuscitar. Se ele não morre, ele não pode pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Percebe? E o texto que nós vamos estudar nessa manhã, e eu peço para que você volte lá em Lucas, capítulo 19, verso 1, ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar o perdido pecador. Para salvar você que está em casa, que crê nele como o único e exclusivo Salvador, que estava caminhando a passos largos para o inferno. Para salvar você que está aqui no templo, que estava perdido nos seus delitos e pecados, mas foi resgatado pelo sacrifício de Jesus. O verso 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Irmão, Jesus estava aqui a caminho de Jerusalém para participar da sua última Páscoa. Por que última Páscoa? Porque nessa mesma semana ele seria preso, julgado, condenado e morto na cruz do Calvário, lá na cidade de Jerusalém. Mas antes de ir para Jerusalém, para morrer, para se sacrificar, ele passa pela cidade de Jericó. Detalhe, ele está passando pela última vez na cidade de Jericó. É a última vez que Jesus está peregrinando e passando na cidade de Jericó. E ao se aproximar de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma numerosa multidão, diz o texto, Jesus realizou um milagre. Ele curou um homem mendigo, cego de nascença. Esse mendigo, quando ele soube que Jesus estava se aproximando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não perde a oportunidade. É a última vez que Jesus está passando ali e ele clama então ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, que estava caminhando para cumprir a sua missão, para pagar o preço pelos nossos pecados, para morrer, ele para. Ele manda chamar esse homem. E ele cura esse homem. E depois de curar esse mendigo,
Jesus então retoma a sua caminhada sentido Jerusalém. E ele entra na cidade de Jericó. E ele começa a atravessar a cidade de Jericó. O versículo 2 e 3 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Aqui, Lucas nos apresenta Zaqueu. E Lucas diz que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos, irmãos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Mas um detalhe, eles eram judeus a serviço do Império Romano para cobrar impostos de outros judeus. Ou seja, eles eram considerados corintianos, quer dizer, eles eram considerados traidores. Traidores da nação. Eles eram odiados pelo povo. Eles traíram a nação. Judeu cobrando imposto de judeu para favorecer o Império Romano. Mas não só isso. O texto diz que ele era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe dos publicanos daquela região. Ou seja, era o homem mais odiado daquela região. Ele era o maioral dos publicanos. Além disso, o texto enfatiza que ele era rico. Maioral dos publicanos e rico. E a maioria dos comentaristas bíblicos afirmam categoricamente que Zaqueu usou da sua profissão para enriquecer de forma ilícita. Ele usava do seu cargo, usava da sua função para extorquir o povo judeu. Não se sabe como isso acontecia ou em que grau isso acontecia, mas certamente, segundo os comentaristas bíblicos, ele extorquia o povo judeu. Muito bem. Fato é, irmãos, que esse homem rico, ele soube que Jesus estava passando por Jerusalém. E ele fica curioso, então, para ver o Senhor Jesus. Ele quer saber quem é esse Jesus. Quem é esse homem que acabou de curar esse cego de nascença? Bartimeu, que significa filho de Timeu. Quem é esse homem? Quem é esse homem que realizou tantos milagres? Eu quero ver esse homem. Só que Zaqueu tinha um problema. Né, Sálvio? Ele era baixinho. Ele não era um homem alto. E ele teria dificuldade em ver o Senhor Jesus transitando pelas ruas de Jericó, por conta da sua estatura e da multidão que sempre cercava o Senhor Jesus. E quem daria um lugar para esse homem, né? Para esse corrupto, para esse traidor da nação? Então o que Zaqueu faz? Zaqueu, ele arruma uma solução para esse problema. Veja só o versículo 5. Não, versículo 4, desculpe. O versículo 4 diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. O texto diz que Zaqueu, ele correu, ele foi adiante da multidão, e que ele subiu em uma árvore chamada sicômoro, que era um tipo de figueira, e os seus galhos eram logo assim no começo da árvore. Então, até uma pessoa de baixa estatura conseguia subir nas árvores, nessa árvore, né? Conseguia subir na árvore. E Zaqueu fez isso.
ele vai adiante da multidão, ele sobe na árvore e ele fica aguardando ali o Senhor Jesus Cristo passar. E eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele abre mão da vaidade. Esse homem era um homem importante, ele era o maioral dos publicanos. Ele era um homem rico. Mas ao saber que Jesus estava passando ali em Jericó, ele não sabia que era a última vez. Mas ao saber que Jesus estava passando ali, ele sai correndo, ele desce do seu pedestal, ele desce, abandona a sua vaidade. Esse homem, ele sai correndo, ele sobe numa árvore como criança e ele fica aguardando o Senhor Jesus Cristo passar. Essa é a atitude de Zaqueu. Ele não se importou com o que as pessoas iriam dizer. E quantas pessoas hoje se importam, né? O que eles vão dizer se saber que eu sou um seguidor de Jesus? Esse homem não se importou com nada. O maioral dos publicanos. Ele sai correndo como uma criança e ele sobe em cima de uma árvore. E eu disse, irmãos, que a nossa aula, nós vamos aprender nessa aula que Jesus ele veio ao mundo com o objetivo de salvar o perdido pecador. E nós vamos ver isso em dois momentos. E o primeiro momento é quando Jesus busca Zaqueu. Veja só o que diz o versículo 5, que é extremamente importante e interessante. O verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Perceba, irmãos, que embora Zaqueu estivesse ansioso para ver Jesus, tanto é que ele corre pelas ruas de Jericó, sobe no sicômoro para ver o Senhor Jesus, quem toma a iniciativa do contato é o Senhor Jesus. O texto diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Então analise o comportamento de Jesus. Ele está... Isso é importante também, porque quando nós temos algo importante para fazer, a gente meio que foca nisso e esquece as outras coisas, né? Jesus está indo cumprir a missão dele, morrer por você e por mim. E ele está nessa caminhada e ele sabe que naquela semana ele vai ser morto. Vão cuspir nele, vão maltratá-lo, vão humilhá-lo. E ele está indo cumprir essa missão, a mais importante do universo. E ele está caminhando, mas ele para. Ele vai até esse publicano, maioral dos publicanos, ele para. Ele faz contato visual com esse homem. E ele dá uma ordem: Zaqueu. Ele chama pelo nome. Perceba que ele nunca teve contato com Zaqueu antes. Mas ele olha para Zaqueu, ele faz contato visual com Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa. Porque me convém ficar na sua casa. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse fato tão importante. Para algumas questões. Primeiro, a maneira firme com que ele fala. Ele não fala assim: Zaqueu, estou passando aqui em Jericó, tem tantos lugares que eu posso ficar, mas eu gostaria de ficar na sua casa. Eu posso ficar na sua casa? Zaqueu, desce depressa. Jesus é firme. Aliás, aqui, descer aqui é um imperativo, é uma ordem. Não é um convite, irmãos. É um imperativo, é uma ordem. Jesus está mandando Zaqueu descer para ficar na casa dele.
E lá em Jericó, era uma cidade importante, havia muitos religiosos importantes, sacerdotes importantes, mas Jesus, ele quer ficar na casa do maioral dos publicanos, que eu posso colocar como maioral dos pecadores também para o povo. É lá que Jesus quer ficar. Porque Jesus não está preocupado em agradar o povo, em agradar as pessoas, como muitos pregadores de hoje. Jesus está preocupado em cumprir a sua missão, salvar o perdido pecador. É por isso que ele nasceu. É por isso que nós celebramos o Natal. Ele veio para salvar o perdido pecador, e para isso ele tinha que nascer, morrer, cumprir toda a lei, ressuscitar, subir aos céus, interceder por nós hoje e voltar um dia para nos resgatar totalmente. Percebe que é um projeto, um programa. Zaqueu faz contato, né? Maneira firme. Maneira firme. Essa é a primeira questão que eu gostaria. A segunda coisa que nos chama a atenção, além da maneira firme, é o quê? É o senso de urgência. Olha só o que Jesus diz. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje, não é amanhã, não é na semana que vem, é hoje. Desce depressa e é hoje que eu quero, que eu preciso, que eu pretendo comer na sua casa. O relacionamento com Jesus é urgente, irmãos. Como evangelista, pregador, como pastor, eu já conversei com muitas pessoas que têm uma admiração por Jesus, mas ainda não seguem a Jesus. Não, pastor, quando eu tiver mais velho. Não, pastor, quando eu comprar minha casa, quando eu casar. O relacionamento com Jesus é urgente. É para ontem. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém comer na sua casa. Não é amanhã, é hoje. Percebe? E a questão mais interessante é que Zaqueu, que já havia descido do pedestal para subir numa árvore, ele obedece a Jesus imediatamente. Olha o versículo 6. Ele desceu como? Devagar, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Irmãos, Zaqueu é ágil. Ele está sedento para receber o Senhor Jesus Cristo, para ter relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, para levar Jesus Cristo para a sua casa. Ele desce depressa, a toda pressa, para ter um relacionamento com Jesus. E é óbvio que quando a multidão viu isso, ela se alegrou e gritou de júbilo, e gritou glória a Deus, o perdido Salvador se converteu, certo? Errado. Pelo contrário. Veja aí o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Irmãos, o povo não se alegrou com o comportamento de Jesus. O povo murmurou. A palavra grega aqui é diagizo, que significa murmúrio forte, alta insatisfação. O povo ficou totalmente insatisfeito com o Senhor Jesus Cristo, porque ele vai ao encontro de Zaqueu, faz contato visual com Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome e dá uma ordem: desce depressa, porque me importa comer na sua casa hoje. Isso gerou indignação no povo. Todos aqui, diz o texto, todos os que viram isso, todos, irmãos, sem exceção, murmuravam. Pois não, Rose? Pode, claro.
aconteceu com essa passagem aí é o que acontece muito hoje. Às vezes a gente está com um drogado na rua, levando a palavra, ou uma prostituta. Olha, Rose, crente, né? É o que acontece hoje. Sem dúvida. Tem um texto bíblico que eu não lembro a referência. Se alguém aqui lembrar, ou procurar aí depois, não sei que está com a internet, tem um texto que diz assim: todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Não é algum, é todo. Então, se você vive de maneira piedosa, de maneira cristã, você vai ser perseguido, não tem jeito. As pessoas, irmãos, e as pessoas estão precisando de Jesus. Eu estou trabalhando num condomínio, de porteiro num condomínio, lá em Salto. E antes de ontem, tinha uma moça linda. 2 horas da manhã, chegou na portaria e falou: moço, o senhor sabe se a adega X está aberta? Eu falei: não sei, moço, eu não sou daqui. Daí mandei um rádio para o Honda chegou e falei: essa moça, o senhor que é daqui, o senhor conhece? Está aberta. E ela falou: não, está aberta. Daí ela foi embora e falou assim: mas a senhora vai a pé até lá, né? Não é perigoso? São 2 da manhã, né? Ela falou: moça, eu vou porque minha mãe morreu ano passado, meu pai morreu... Não, minha mãe morreu faz 2 anos, minha mãe morreu ano passado, eu tenho 20 anos, eu estudo em Belo Horizonte, venho para cá para descansar, eu tenho que correr atrás do documento, eu vou comprar droga lá eu quero descansar. Daí eu falei para ela, moça, olha, eu não posso fazer isso, porque eu sou um funcionário aqui, mas falei algumas palavras para ela, né? E falei assim: olha, eu estou muito preocupado com você, existem alguns caminhos que são de morte, papapá. E falei um pouquinho com ela, ela falou: não, pode ficar tranquilo, moça, que eu vou e volto. Ela foi, depois de um tempo ela voltou, falou assim: olha, eu não comprei não, viu? Não comprei não. Eu falei: sabe a decisão. Daí conversei com mais um pouquinho para ela, falei para ela que eu era pastor, que ela começou a chorar, a gente conversou um pouquinho, né? Aí eu falei assim: outra coisa que eu não posso fazer, que ela falou que não se sentia acolhida, eu falei: outra coisa que eu não posso fazer, aliás, eu posso ser mandado embora por conta disso, mas eu vou te dar um abraço. Daí eu dei um abraço nela, orei com ela e ela voltou para casa. Irmãos, por que eu estou contando essa história? Existem muitos perdidos pecadores. As pessoas estão perdidas e elas precisam do quê? O mundo está falando para elas que ela precisa de droga, que ela precisa disso, daquilo outro, e elas estão clamando para uma palavra para falar assim: não faça isso. Tem solução para o seu problema. E é isso aonde a gente entra com a evangelização. Só que quando nós evangelizamos, Rose, quando nós estamos servindo ao Senhor, levando palavra de consolo, levando a salvação por meio de Cristo Jesus, nós passamos a ser alvo do mundo. Porque nós temos 3 inimigos. O mundo que nós estamos, a cultura que nós estamos, ela é diabólica. O próprio Jesus orou na oração sacerdotal: no mundo, não oro para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós estamos no mundo mal. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então o mundo é nosso inimigo. Outro inimigo, o diabo. O diabo ele não pode ser superestimado, mas ele não pode ser subestimado. Ele existe, ele odeia você, ele odeia a sua família, e ele vai fazer de tudo para destruir a sua família. A palavra de Deus diz que ele está como um leão ao derredor, procurando uma brecha. E o terceiro e maior inimigo é a nossa carne. A luta do ser humano vai ser sempre a seguinte: a quem eu vou agradar? A Deus ou ao homem? Vocês acham que eu fui confortável falar com essa moça? Ou, puxa, eu vou seguir aqui, eu vou deixar essa menina se perder, mas puxa, e se eu sou mandado embora, como é que eu vou... Tá entendendo?
Quem que eu vou agradar? É sempre assim, em qualquer lugar, qualquer decisão da sua vida, guarda isso na sua cabeça. Hoje é a minha última aula aqui, eu não vou dar mais aula nessa igreja. É meu último dia como pastor dessa igreja. Guarda isso na sua vida. A sua luta é sempre agradar a Deus ou agradar aos homens. Esse é o conflito da vida cristã. Esse é o conflito. Escolha sempre agradar a Deus, não importa as consequências. Aliás, quando meu supervisor chegou, eu falei para ele, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser me mandar embora, pode mandar, viu? Daí falou, por que, Juliano? Eu falei assim, aconteceu isso, com a moradora tal, orei com ela, papapá. Falei, Juliano, você fez certinho, cara. Tá tudo certo. Pô, que bênção, né? Que bênção. Mas você percebe, irmãos? Só que eu fiquei receioso. Fala aqui, Sr. Paulo, no microfone. Os discípulos tiveram essa ideia quando eles foram perseguidos contra Jesus Cristo. Depois eles chegaram a um ponto que falaram assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós temos o direito e o privilégio e o prazer que quando tivermos convicção de algo que não convém, devemos falar com a pessoa. Seja o que for. Importa nos obedecer a Deus do que ao homem. Muito obrigado. Muito bem, é isso mesmo, né? E esse é um grande conflito, porque como nós somos pecadores, a nossa carne, né, que é o maior dos nossos inimigos, é a nossa carne. A gente vem para falar assim, puxa, mas se eu obedecer a Deus aqui, o que as pessoas vão falar? Você já passou por esse conflito? Se eu fizer isso, o que as pessoas vão falar? Mas peraí, você está querendo agradar a Deus ou as pessoas? Percebe como é sempre isso? E isso serve para você também. Tem coisas que eu quero fazer. Mas tem coisas que não agrada a Deus. A minha carne quer. Eu vou agradar o homem, Juliano, ou agradar a Deus? E daí eu tenho que lutar contra a minha carne para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas voltando aqui para o texto, o verso 8 diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E a partir daqui nós vemos as evidências da verdadeira conversão de Zaqueu. A primeira já foi dito, né? Ele desce da arrogância, do pedestal da arrogância, e ele sobe na árvore, mostrando a sua humildade. Isso é uma evidência da conversão. Segundo, ele quer fazer o bem. Olha, de tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Então esse homem que ficou rico roubando as pessoas, segundo os comentaristas, ele mostra que o Deus dele não é mais mamon, não é mais o dinheiro. Tanto é que ele está disposto a dar metade, não que ele precisava fazer isso para ser salvo, mas por ser salvo, ele mostra essa generosidade, doando metade de tudo que ele tinha aos pobres. Esse homem que era ele idolatrava o dinheiro, agora ele está disposto. E terceiro, ele quer restituir aquele que ele prejudicou. Quando nós nos convertemos, a gente se arrepende das coisas erradas e a gente quer consertar as coisas. Então, Zaqueu ele está demonstrando aqui, irmãos, a sua verdadeira conversão, né? Ele quer repartir o seu dinheiro, né? Ele quer restituir as pessoas. Então ele está mostrando aqui, né? Ele desce do seu orgulho, ele vai atrás do Senhor Jesus. E o verso 9 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E daqui nós tiramos o nosso segundo ponto, né? Eu disse que Jesus veio ao mundo, essa é a lição da aula, Jesus veio ao mundo para salvar o perdido pecador. Nós vemos isso quando Jesus vai até Zaqueu, faz contato visual, né? E fala com ele. E agora quando Jesus afirma isso verbalmente. Não é o Juliano que está falando. Eu posso ter certeza absoluta que nós vamos encontrar com Zaqueu no céu. Por quê? Porque o próprio Jesus
está falando isso. Assim como nós vamos encontrar o jovem rico que não foi batizado, não era dizimista e não era religioso, nós vamos encontrar também com Zaqueu, que era o maior dos publicanos. E ele, por quê? Porque Jesus está dizendo isso, o verso 9 diz assim, e ele fala em voz alta, hoje houve salvação nessa casa. Vocês que estão murmurando aí contra mim, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Hoje houve salvação na casa de Zaqueu, o maioral dos publicanos. Aquele que aos olhos de vocês era irrecuperável, ele está salvo. Jesus refere-se aqui, irmãos, à salvação da alma. Jesus está falando aqui da salvação do inferno. Ele está garantindo aqui que Zaqueu é um eleito do Senhor. E ele fala no versículo 9 algo interessante. O texto diz assim, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. E isso é interessante, né? Mas, peraí, por que ele fala que Zaqueu é filho de Abraão? Todo judeu é filho de Abraão. Mas o que ele quer dizer aqui? Que Zaqueu é um verdadeiro judeu. O que é um verdadeiro judeu? O salvo é um verdadeiro judeu. Ele é um verdadeiro descendente de Abraão. Por quê? Porque ele foi circuncidado não na carne, mas no coração. O verdadeiro judeu, o verdadeiro descendente de Abraão, é aquele que é circuncidado de coração, não na pele. Paulo afirma isso lá em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, quando ele diz assim, porque, olha só, presta atenção, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu, olha só, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão o que é de coração no espírito. O verdadeiro judeu é aquele que é tocado por Deus, transformado por Deus, é aquele que Deus abre o coração. Esse é o verdadeiro judeu. Esse é o verdadeiro descendente de Abraão. Por isso que Deus chegou para Abraão e falou, né? Sua descendência será como areia, né? Agora imagina quantos descendentes Abraão tem espalhados pelo mundo em todas as gerações. Gálatas capítulo 3, versos 6 e 7 diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Eu e vocês, irmãos, somos filhos de Abraão. Eu e vocês que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E o texto termina no versículo 10 dizendo o seguinte, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É o próprio Jesus dizendo, irmãos. A minha missão não é tornar as pessoas ricas, embora eu possa fazer isso. A minha missão não é curar as doenças físicas e emocionais das pessoas, embora eu possa fazer isso. Mas a minha principal missão, eu vim na plenitude do tempo. O Verbo se fez carne. Eu nasci, eu vim ao mundo para salvar o Elzio, o pecador, o perdido pecador Elzio, o perdido pecador Donizete, o perdido pecador Aureliano, o perdido pecador Juliano. Por isso o Natal é importante. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de quem? Do Salvador. Aquele que mudou a nossa história.
aquele que mudou o nosso destino eterno. É o próprio Jesus quem diz, porque o Filho do Homem vem buscar e salvar o perdido. Então o que nós aprendemos nessa aula, irmãos? Nós aprendemos que Jesus Cristo, ele veio com uma missão que é buscar o perdido pecador. Nós vimos isso em 2 momentos, né? É engraçado que Lucas ele enfatiza isso, ele está ensinando isso desde o capítulo 15, quando ele conta a parábola do quê? Primeiro, a ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. Depois ele conta a parábola do filho pródigo. Tá vendo? O cara acha a moeda, né? Ele acha a ovelha perdida. O pai acha o filho perdido. Né? E agora ele ilustra isso com uma história, porque a parábola não é uma história real. A parábola é uma história fictícia que traz uma verdade espiritual. Agora é uma história real. Ele ilustra tudo isso que ele ensinou teoricamente com histórias, com um fato verídico. Ele conta a história de Zaqueu. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, agora Zaqueu. A história de Zaqueu. Jesus veio para salvar o perdido pecador. Algumas aplicações nesse Natal. Primeira aplicação. Você teve um encontro com Jesus? Eu não perguntei se você é presbiteriano, tá? Porque são coisas diferentes. Não perguntei se você frequenta o grupo de jovens da igreja. Eu não perguntei se você é casado ou casada com um crente. A pergunta é bem pessoal para você que está sentado aí no banco. Para você que está em casa nos acompanhando. Você já foi salvo por Jesus? Você já crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se esse é o seu caso, para de murmurar. Para de reclamar do governo. Para de fazer das suas redes sociais outras militâncias que não seja Cristo. Tem gente que passa 50 dias na frente do quartel, mas não vem na escola dominical porque está com dor no dedo do pé. Qual que é o seu Deus, cara? No que você crê de fato? Não se compromete com a igreja, mas se compromete com tudo que não é igreja. E veja, eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Você pode fazer isso. Eu acho uma besteira. Eu acho que nós temos que militar por uma intervenção divina. Pedir intervenção militar é uma burrice. A história mostra isso. Não falo como pastor, falo como cidadão, Juliano. Tá? Mas o ponto aqui é o seguinte: milite, lute pelo Evangelho. Você não tem vergonha de ficar 50 dias na frente de um quartel? Não tenha vergonha do Evangelho. Lute pelo Evangelho. Pregue o Evangelho. Jesus veio para salvar o perdido pecador. E nós temos perdidos pecadores por todos os lados aqui. Então, lutemos por isso. Levante essa bandeira. Bandeira brasileira numa mão? Legal. Mas a bandeira de Cristo acima de tudo. Pregando para todos. Buscando unidade entre os crentes. Não importa se é de esquerda, de direita. Não importa. Eu tenho minha posição, mas o cara é meu irmão em Cristo, então eu vou amar o cara. O irmão. Nem cara, né? O irmão. Tá certo? Então vamos ter um coração grato. Segundo, talvez você está aqui no templo, você está em casa, e você ainda não foi salvo por Jesus. Quem sabe você é um simpatizante, você é aquele que sobe na árvore. Deixa eu ver aqui. Você é aquele que vem na cantata das crianças,
Entende? Você é aquele que eventualmente vem aqui, senta, gosta de ouvir a palavra do pastor Paulo, mas não se comprometeu com Jesus ainda. Você está em cima da árvore. Sabe o que Jesus fala para a sua vida hoje, você que está aqui no templo, nessa condição, você que está em casa nessa condição? Desce depressa. É hoje. Não é amanhã, não é na semana que vem, é hoje. Desce depressa. Jesus veio para salvar o perdido pecador.